Pois é. Carrinhos como esse, ou carrões movidos a energia solar, não são propriamente uma novidade. Casas abastecidas com a energia do sol também não são novidade. A novidade é a expansão dessa fonte limpa e renovável de energia no Brasil e no mundo. Um país onde o sol brilha apenas 140 dias por ano. Mas isso não impede que a Alemanha seja um dos países que mais usam energia solar no planeta. Aqui não havia energia elétrica até 2 anos atrás, quando chegaram as primeiras placas de silício. O Centro de Pesquisas de Energia Elétrica no Rio de Janeiro estuda a viabilidade da energia solar no Brasil. O CEPEL também apoiou o lançamento desse Atlas solarimétrico. O Atlas revela os diferentes níveis de radiação solar no país. Quanto mais clara for a cor, menor a intensidade do sol. Nessas áreas onde há menos radiação, apenas 1 metro quadrado de placa fotovoltaica assegura energia suficiente para acender 5 lâmpadas de 22 watts e um aparelho de som. Nas áreas com maior insolação, seria possível ligar tudo isso mais um aparelho de TV com antena parabólica. Qual a informação mais importante que esse Atlas nos traz? Eles nos trazem a informação de que o Brasil é uma região favorável à utilização de energia solar, ou seja, nós podemos usar a energia solar fotovoltaica com bom desempenho em qualquer região do Brasil. Em que circunstâncias se justifica o investimento no solar? Bom, no caso do Brasil, aqui nós falando no aspecto dos sistemas fotovoltaicos, nós entendemos que a maior aplicação deles é nas regiões norte e nordeste, no interior, em locais distantes da rede elétrica convencional. Ou seja, a outra alternativa seria a eletrificação convencional ou uma geração diesel no local. E em relação a essas duas alternativas, a energia solar fotovoltaica costuma ser economicamente viável. É o caso desta comunidade isolada ao sul de Paraty. Em 2005, nossa equipe de reportagem registrou para o programa A Nova Energia do Mundo a chegada da energia elétrica em pleno século XXI, graças ao sol. Pouso da Cajaíba, no litoral sul fluminense, deixou de ser um ponto escuro no mapa há apenas 2 anos. A comunidade é isolada. Não há estradas por perto, nem linhas de transmissão de energia. Só é possível chegar aqui de barco, de helicóptero ou em longas caminhadas por trilhas no meio do mato. Até 2003 não havia energia elétrica em Pouso da Cajaíba, mas a realidade das 68 famílias que vivem aqui começou a mudar com a instalação de placas fotovoltaicas que transformam a luz do sol em energia elétrica. Graças à radiação solar, os alunos da escola municipal passaram a ter luz elétrica em sala de aula, iluminação pública nas ruas, freezer para guardar o pescado, principal fonte de renda da comunidade, e uma antena ligada ao único telefone da região. Sem a energia solar, nada disso seria possível. O programa Luz para Todos do governo federal mapeou milhares de comunidades isoladas na Amazônia e iniciou a instalação de sistemas fotovoltaicos na região. O Amazonas, ele tem nós temos todo tipo de complexidade e dificuldade para levar energia às pessoas, né? Desde a questão climática, a geográfica, né? A geográfica principalmente, onde o acesso às comunidades são muito difíceis, né? Porque na maior parte do ano, o acesso geralmente é pelos rios, e quando o rio seca, tem comunidades que em 6 meses não se consegue chegar.
Em função dessas dificuldades todas, o painel fotovoltaico ele passa a ser uma fonte alternativa muito interessante para levar energia elétrica a essas pessoas dessas comunidades, entre 10 e 50 domicílios, por exemplo. Existem hoje no Brasil aproximadamente 23 mil sistemas fotovoltaicos instalados. Os estados recordistas no uso de energia solar são Bahia e Minas Gerais. A caminho do Alto Jequitinhonha, a 300 quilômetros de Belo Horizonte, passamos por Diamantina, terra de Chica da Silva e JK, patrimônio cultural da humanidade. Mas o nosso destino está um pouco mais à frente, 40 quilômetros de estrada de terra, e chegamos na região do Acabamundo, um lugar isolado, com água abundante, onde as famílias vivem do que plantam. Aqui não havia energia elétrica até 2 anos atrás, quando chegaram as primeiras placas de silício. A novidade mudou para sempre a rotina da comunidade. Na casa de Dona Araci, o dia ficou mais longo. É bom, né? Se for pra gente arrumar a casa de noite, o menino fazer um dever, essas coisas, tudo serve, né? A gente achou diferença, né? Tem muita diferença do lamparina, né? Pela a luz. É outra coisa. A caixa com a bateria e a placa ficam do lado de fora. Lá dentro, ela mostra onde está a caixinha com a chave que liga ao sistema. A princípio, a gente visualiza a questão financeira. A inviabilidade orçamentária aqui justificou o atendimento com painel fotovoltaico. O atendimento das 15 famílias aqui no povoado de Algodoeiro, com sistema fotovoltaico, ficou em torno de R$112 mil. Se a gente o fizesse com rede convencional, aproximadamente R$300 mil. Mais do que o dobro, né? Aqui na comunidade dos Algodoeiros, a distância média entre as casas é de 1 quilômetro. O sistema de placas ainda tem algumas limitações, mas já causou uma grande mudança na vida dessas pessoas. Muitas que pensavam em ir para a cidade já não querem mais sair de onde vivem. Além disso, a energia elétrica virou sinônimo de integração social. A meninada se diverte com a TV em casa. Dona Maria tem 7 filhos. E depois da escola, o passatempo deles é ver filmes, desenhos, estar por dentro do que acontece na cidade, no país. Eu aprendi esses trem que eu não sabia, que a água entrava dentro de casa, depois jogava lixo na rua. Depois das mudanças, hoje, viver longe de tudo não é mais um sacrifício. A vida de quem passou décadas no escuro tem outro sentido. Em comparação com a Alemanha, por exemplo, que lidera o ranking dos países do mundo que investem nessa direção. Isso, nós podemos dizer que a nossa incidência de radiação solar é aproximadamente o dobro da Alemanha. E eles investem bastante por motivos estratégicos. Por exemplo, eles gostariam de reduzir a geração baseada em fontes convencionais ou na energia nuclear. Então, eles, com esse objetivo estratégico, eles investem pesado realmente na energia solar fotovoltaica. Um país onde o sol brilha apenas 140 dias por ano, metade dos dias ensolarados do Brasil. Mas isso não impede que a Alemanha seja um dos países que mais usam energia solar no planeta. Já existem por aqui 1 milhão de instalações como essas, usadas para aquecer a água ou no sistema de calefação das casas. É a energia solar térmica, velha conhecida dos brasileiros. Mas a Alemanha foi além e resolveu investir em energia fotovoltaica, que transforma a radiação solar em eletricidade. Uma
Uma lei federal de incentivo a essa fonte de energia abriu caminho para a expansão do setor. Hoje, o país já conta com mais de 450 mil instalações do gênero. Elas podem ser vistas em fachadas e telhados de casas e prédios. A UFA Fabrik, um badalado centro cultural aqui de Berlim, usa energia solar há mais de uma década. Hoje, o investimento está todo pago e o que entra é só lucro. Com a ajuda da União Europeia, a UFA Fabrik instalou 750 metros quadrados de painéis solares. É energia suficiente para suprir praticamente toda a demanda do megacentro cultural, que atrai 250 mil pessoas por ano. Um investimento de 1,5 milhão de euros valeu a pena. The money we paid, we got back very soon, 5 years or so. Normally it lasts 10 years up to 15 years to get the money back. And the lifetime of solar cells, it's about 20 years, 25 years. Then the efficiency goes down. So you have 15 years to get the money back and 10 years to make your profit out of it. Por lei, as distribuidoras de eletricidade são obrigadas a comprar toda a energia fotovoltaica produzida na Alemanha, de empresas ou de pessoas comuns, e pagam bem, quase 3 vezes acima do valor de mercado da energia convencional. So we changed our system and sell all our energy produced by the solar cells to the net, and we get some money for that and buy it back for a much lower price. And this static panels. And on the back side you see moving systems. That's only one, we have 3. And it moves in the morning, Yes. in the middle of the day and to the night. So it's every time it's the sun is shining on it. Yeah? When the sun is there, here you have no effect. And this little system, when the sun moves a little bit more, it shines on this side, and here's a little solar cell, produce electricity, bring it to a motor, and the motor move all this panels to the sun. Fã declarado da energia solar, o engenheiro tem um painel no topo do próprio carro, usado para manter as bebidas de sua geladeirinha sempre frescas no verão. É aqui, no Fórum de Energia, que fica o escritório da Federação da Indústria Solar da Alemanha, a BSW. Sebastian Fassbender confirma a liderança alemã no setor. Deutschland ist mittlerweile Marktführer im Bereich Photovoltaik. Es gibt natürlich auch noch andere große Industrienationen, wie zum Beispiel Japan, aber auch USA. Aber Deutschland macht circa noch 50% des Marktes aus. Deutsche Unternehmen, wie zum Beispiel die Q-Cells, aber auch die SolarWorld, spielen in der Liga der Top-Unternehmen weltweit eine große Rolle und können sich durch gute Forschung und Entwicklung, durch gute Produkte gegen die internationale Weltmarktkonkurrenz nach wie vor behaupten. Und das wird auch weiter so bleiben. Em toda a Alemanha, já são 3,5 milhões de pessoas usando a energia solar, quase 5% da população. Na Alemanha, a área é uma das mais promissoras e já oferece 56 mil vagas. As previsões indicam que o país vai quase quadruplicar esse número nos próximos anos. Solarenergie in Deutschland deckt im Augenblick rund 1% des deutschen Strombedarfs. Das ist noch vergleichsweise wenig, aber wir sind sehr optimistisch, dass es in den nächsten Jahren deutlich steigen wird, der Anteil. Wir gehen davon aus, dass zur Mitte dieses Jahrhunderts ein Anteil von ca. 25 bis 30% durch Solarstrom erzielt werden kann. O quartzo está na origem de tudo. Depois de um cuidadoso processo de limpeza, ele se transforma em silício, substância usada para fazer a célula solar. Os barcos solares podem ser vistos por toda parte na Alemanha.
Esse aqui é de uma frota pioneira que circula pelos rios de Berlim. Um passeio custa 40 euros a hora. Com motorista, o preço sobe para 70 euros, cerca de 175 reais. If you drive with a normal boat to relax, it's not so easy because you have a lot of noise and you have the noise, you have the fossil smell, yeah, and CO2, and this is very relaxed here with no noise, yeah? And it's good for holiday, good for weekend, and to be relaxed on the water with the family. 8 persons can sit here, and we have 750 watt photovoltaic on the roof. And you can go by this speed, you can go 24 hours if you want. A bateria também pode ser recarregada diretamente no pavilhão solar. At the moment, it's much more interesting in Germany to put it in the grid because you take 46 cents each kilowatt hour. Yeah? So, and in the night you take it out, you take a little bit less, 19 cents. A empresa existe desde 1995 e dá lucro, apesar da ausência de sol em boa parte do ano no país. Maybe, perhaps we can put it in a container and go to Brazil in winter. O futuro pode ser assim, mais ecológico e mais econômico. É o que pretende mostrar esta casa em Florianópolis, construída em parceria pela Eletrosul e a Universidade Federal de Santa Catarina. Televisor, geladeira, micro-ondas, máquina de lavar roupas, lâmpadas. Tudo funciona a partir do aproveitamento da luz do sol. O telhado solar, integrado à arquitetura, faz da casa uma mini usina. Composto de 30 módulos fotovoltaicos, gera 200 kWh mês de energia elétrica. Cerca de 40% das residências de classe média consomem na faixa de 100 a 200 kWh. Esse sistema gera exatamente em torno de 200 kWh mês, que corresponde à maioria das residências de classe média. A tecnologia dos módulos fotovoltaicos foi criada há 50 anos. A primeira função foi fornecer energia para manter satélites em órbita. O módulo fotovoltaico é feito de silício, derivado da areia, e é o segundo elemento mais abundante na crosta do planeta Terra. Com o silício, eu recebo os fótons da luz do Sol, converto eles em energia elétrica diretamente. Há 11 anos, os pesquisadores do Lab Solar instalaram na Universidade Federal de Santa Catarina o primeiro gerador solar do Brasil. O mais recente está no telhado deste prédio, um dos maiores da universidade. São 80 módulos fotovoltaicos que geram corrente elétrica contínua, como se fossem pilhas. Estes equipamentos, chamados de inversores, mudam a corrente para alternada e a energia produzida pelos módulos vai para a rede de distribuição. Nós temos aqui 80 módulos, que geram um pouco menos de 10% da energia deste grande prédio, mas eles também ocupam um pouco menos de 10% da área do telhado desse prédio. Então, se nós tivéssemos cobertura integral do prédio, ele poderia gerar toda a energia e ser independente, gerar toda a sua energia. Outra experiência dos pesquisadores da UFSC é o eletroposto solar. É só encostar o veículo, no caso esta moto elétrica, ligar na tomada e dar carga. A energia produzida pelos módulos fotovoltaicos fica armazenada em baterias. Vantagens? As vantagens são muitas, Uma delas é um veículo silencioso, não tem a poluição sonora. Depois temos a vantagem de ser um veículo que não emite nenhum tipo de gás, não contribui para a poluição. É um veículo que, comparativamente com a gasolina, ele roda com em torno de 2 centavos por quilômetro.
Exemplos assim mostram como o Brasil desperdiça seu imenso potencial solar para gerar uma energia limpa e renovável. Segundo os especialistas, mesmo aqui na região de Florianópolis, a menos ensolarada do país, o potencial para a geração fotovoltaica é 40% maior do que, por exemplo, o da região da Alemanha, mais privilegiada pelo sol. Um dos obstáculos ainda é o custo da energia fotovoltaica. Lembra da casa com telhado solar no início da reportagem? O equipamento fica em torno de R$25 mil. São poucos os brasileiros que podem pagar por ele. No entanto, apesar dele ser caro, ele poderia ser financiado a longo prazo se ele fosse incluído já na fase de construção, né, na fase do projeto e da construção. Então ele poderia ser a casa ser financiada e, consequentemente, o sistema no prazo aí de 20 a 25 anos. No caso de comunidades isoladas, apesar de cara, a energia solar fotovoltaica pode ser a melhor alternativa. Nos últimos anos, ela tem caído em custo de produção em torno de 5% por ano. E isso nos leva à geração solar fotovoltaica em ambiente urbano, nas cidades, sendo competitiva economicamente com a geração convencional nos próximos 5 anos em várias regiões do Brasil. Mas para que isso aconteça é necessário investimentos em torno de um programa de incentivo para que a indústria se estabeleça e invista em produção em grande escala, para então essa redução de custos que é potencial possa se realizar. No programa de hoje você viu que a energia solar já é realidade, já faz a diferença no Brasil e no mundo. Se você deseja saber mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News ou visite o nosso blog na internet. Até a próxima.